Olá, queridas, boa tarde, tudo bem com todas? Espero e desejo que sim. Cá estamos nós, mais uma vez, para a nossa aula da comunidade. Hoje, esporadicamente aqui, então, liberada na quarta-feira, não é mesmo? Para que nós já possamos aí, dando uma ouvida, uma escutada, antes mesmo do feriado, para que então não se perca esse nosso costume de todas as quintas-feiras pela manhã liberar a nossa aula, não é mesmo? Importante é que nós estamos aqui, que essa aula vai sair com muita alegria e nós vamos poder então aqui desfrutar de alguns pontos um tanto quanto importante. E hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante, que é algo que, de certo modo, algumas de nós trazemos ali algumas dúvidas, alguns medos, até mesmo algumas inseguranças acerca de algumas questões relacionadas ao nosso ser esposa, ao nosso ser mulher, mais especificamente ao nosso ser esposa. Então hoje eu quero aqui com vocês fazer um gancho na nossa última aula. Aliás, gostaria de dizer para vocês que na última aula eu recebi uma série de mensagens, muitas mulheres mandando mensagem. Eu não imaginava que falar sobre asseio e pureza fosse mexer com tantas mulheres. E que bom que muitas despertaram. Bendito seja Deus, sinal de que a gente está no caminho certo, não é mesmo? Mas então prossigamos. E hoje eu quero fazer então um gancho com a aula da semana passada, para a gente poder ainda falar um pouquinho sobre a questão da pureza, mas mais especificamente falar sobre a esposa, os modos de atuação da esposa. Quais são os modos que a esposa tem para ser e reagir dentro de casa, para ser com o esposo? E é muito interessante, porque de muitos modos, à medida em que nós fomos aqui detalhando cada perfil, é muito fácil que então a gente vá se identificando, não necessariamente em um só, mas de repente um pouquinho em cada perfil, tá joia? Então vamos começar, né? Nós precisamos primeiro ter a bondade de comparar, de entender e de responder à nossa própria consciência sobre o quê? Sobre a semelhança que nós encontramos entre duas pessoas e, ao mesmo tempo, a diferença que nós encontramos entre duas pessoas. Mas, sobretudo, no quesito feminino, mulher, nós precisamos ter a consciência e compreender que muito daquilo que nós vestimos ou muito daquilo que nós traduzimos em gestos, em palavras, diz muito ou diz tudo daquilo que somos. E daquilo que por vezes a gente não vai conseguir enganar por muito tempo, não é mesmo? Às vezes por um longo período a gente até consegue manter ali um perfil, mas ele não se sustenta por muito tempo se ele não for real, verdadeiro, não é mesmo? Então nós precisamos ter essa noção de que nada que não seja verdadeiro perdura por muito tempo, não é? Se aquilo não é verdadeiro, se aquilo não é real, não vai perdurar por muito tempo. Por quê? Porque você está ali, então, desenvolvendo papéis que, na realidade, não é você. Tá bom? Então, esse é um primeiro adendo para que a gente possa entrar e começar a falar. E por que a pureza tem uma relação direta com isso? Então, vamos lá. Voltando lá na aula passada sobre a questão da limpeza, do asseio, do cuidado, que diz inteiramente sobre aquilo que eu trago no meu coração, sobre aquilo que eu trago dentro de mim. Então veja o quanto que esta impureza, vai então tendo espaço dentro da minha casa, espaço dentro do meu convívio, espaço dentro dos meus relacionamentos. E quando eu digo esta impureza, eu não digo somente a impureza do espaço, a impureza física, mas a impureza interior. E aqui, minhas caras, eu gostaria de fazer com vocês um breve preâmbulo, muito rápido, somente assim um despertar as consciências de que por muitas vezes nós temos uma cobrança extremamente exagerada sobre a pureza com os nossos filhos. Uma cobrança que chega a ser maldosa com os nossos filhos. Mas no fundo nós não compreendemos que
Esta cobrança exagerada por uma pureza das crianças, no fundo, é reflexo da minha impureza. E vejam minhas caras, por quê? Porque a criança, por natureza, é pura. A criança, por natureza, não tem maldade, não tem malícia, compreende? Ela é aquilo que ela aprende a ser dentro de casa. Logo, se desde muito pequena você fica naquelas cobranças exageradas, sabe? Aquelas criancinhas, aquelas menininhas de 2 aninhos que senta com a perna aberta e a mãe grita, fecha a perna, você é menina, sabe? Aquele excesso de pudor. Pois então, isso não é um problema específico do teu filho, isso é um problema teu, mal resolvido, mal tratado, e que você então transfere para a criação do teu filho. E aí sim você vai gerar uma criança com problemas graves relacionados à pureza, tá bom? Então esse foi só assim uma aspas que eu quis aqui trazer para vocês, porque é muito comum nós vermos isso. E quando nós então nos debruçamos sobre esse assunto, estudamos, paramos para ler, nós compreendemos que muito daquilo que os nossos filhos se tornam, boa parte, ou quase tudo, eu diria, é fruto dos nossos desarranjos, dos nossos desajustes. Sabe quando você é capaz de olhar para o teu filho e ver escancarado nele um defeito que é teu? E você diz, nossa, igualzinho a mim, exatamente. Mas não condene o teu filho a viver uma vida de impureza ou uma vida de puritanismo lá na frente, porque você é carente da pureza mental, da pureza no imaginário, da pureza nos olhos, da pureza no coração, no sentimento, na vestimenta, no modo com o qual você se porta, no modo com o qual você se veste, no modo com o qual você se coloca, entende? Há uma diferença muito grande. Educar os filhos para a pureza é também educar os filhos na liberdade. Qual liberdade? A liberdade que exerce a virtude, a liberdade que educa para o alto, a liberdade que educa dentro da virtude, ou melhor, dentro das virtudes, e não a liberdade ou a falta dela que é a imposição, que é algo imposto, que é o autoritarismo, que é o regrismo, que é o exagero. Isso não, tá bom? Nisso há uma grande desconstrução e não uma construção. Aliás, longe de ser qualquer tipo de construção, tá bom? Então eu fiz aqui esse breve parágrafo, esse breve parêntese, perdão, somente para colocar esse ponto com vocês que eu gostaria de trazer e que eu acho de extrema importância. Então, já continuando por aqui, nós precisamos começar a compreender que tipo de esposa nós somos. E aqui nós temos inúmeros modos de ser, não é? Nós temos aqui inúmeros tipos de esposa. E haja vista que sempre dizem, né, que o marido é a cabeça da casa, que o marido é nananã. Sim, o marido é realmente, mas nós somos o coração. E mais uma vez eu digo, vocês já me ouviram dizer isso aqui, quando um coração está desordenado, desordena-se uma casa toda, né? Então veja, às vezes nós, com tudo aquilo que já é próprio nosso, os nossos afazeres, as nossas demandas, a quantidade de serviço, a quantidade de coisa que é imposta sobre nós pela natureza e pela graça, veja, nós ainda queremos assumir o papel do outro sobre nós. De que modo? Colocando no cabresto. Nós queremos ter o controle da nossa casa, nós queremos ter o controle de todas as situações, nós queremos ter o controle da vida, entende? E como eu exerço isso no meu dia a dia? De inúmeras maneiras, inúmeras maneiras. Então, a primeira mulher, né, que eu gostaria de trazer aqui para vocês é aquela mulher cabeçada, né? É aquela mulher cabeçada. O que é aquela mulher cabeçada, né? Essa é aquela que tem um dom natural, é uma coisa absurda, de exasperar o marido. É aquela que tem o dom de tornar o marido profundamente enfurecido, colérico. Sabe aquela mulher que insiste, 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 insiste mais de 20.000 vezes? E aí o marido, claro, tomado pelo cansaço, acaba então entregando a sua própria resistência.
ele faz algo, não porque ele gostaria de fazer, não porque ele faz com todo o coração, com toda amorosidade, não. Mas ele faz porque ele está cansado de ouvir continuamente as mesmas palavras, as mesmas insistências, aquela coisa cansativa. E ele escuta tanto e ele ouve tanto aquilo que ele acaba cedendo. Mas não pense vocês que isso edifica um matrimônio. Muito pelo contrário. Isso desarranja, isso desajusta, isso destrói. E por quê? Porque por sucessivas vezes ele age movido pelo cansaço e você ganha movida pela insistência. Não há encontro, não há afeto, não há amor. Há um despachar-se do outro. Aí deixa eu dar logo, você não vai parar de apurrinhar minha cabeça. Entendeu? Então, pensemos sobre essa mulher cabeçada. Pensemos sobre essa mulher que pode ser nós, né? E aí cabe a cada uma se analisar. A essa mulher que insistentemente fica o tempo todo, como que ali, né? Lavrando na cabeça do esposo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo todo, insistindo porque quer, porque quer, porque quer. E enquanto não tem, enquanto não ganha, a coisa não se realiza, né? Então veja, será que você é uma esposa assim? Será que você é uma esposa que tem ganho inúmeras coisas do teu esposo? Quando eu digo ganho, não estou dizendo de coisas somente materiais, tá bom? Pela insistência, pelo exagero? Ou será que você é aquela que ganha realmente porque faz por onde? Faz por merecer. Então tá aí, a primeira mulher, que é aquela mulher então cabeçada, né? É aquela que insiste 20 vezes, não desiste e acaba ganhando pelo cansaço, não é? Depois nós temos aqui a mulher que é o quê? A cabeçuda e silenciosa. Veja, cabeçuda silenciosa. Não basta ser só cabeçuda, ela também é silenciosa, mas é aqui num ponto pejorativo, tá? Não é num ponto muito bom, não. E por quê? Porque ela é aquela que desespera o esposo. Veja, minhas queridas, uma coisa que é um dom natural da esposa é num momento de crise, num momento de conflito, num momento difícil dentro de casa, apaziguar o esposo, acalmar o coração do esposo. E por quê? Porque naturalmente o homem ele é muito mais mente e nós somos muito mais coração. Então, uma vez que o coração tranquiliza, a mente também se acalma. Então, este é um dever nosso. Mas a cabeçuda silenciosa insiste demasiadamente em fazer o quê? Desesperar o esposo. E aí, engraçado que aqui, né, no livro ele até cita com esses termos que eu vou dizer, ela imita o quê? Uma anta do sertão, que é aquela que vai vagarosa, sempre lentamente, seguindo o teu caminho, mas ela só não desvia, mas ela não desvia por causa de algo que tem à frente. Então veja, tem algo, ela vai tropeçar e ela vai cair. E por isso ela desespera o marido, porque ela não busca possibilidades, ela não busca outros modos de agir. E aí, ao invés dela acalmá-lo, de modo para que então a luz da razão, com calma, com tranquilidade, possam então depois juntos resolver determinado problema, não. Ela bota mais fogo no parquinho, sabe como é que é? Ela deixa o pobre desorientado, desesperado, destrambelhado. Entende? Então, esta é a famosa cabeçuda silenciosa, aquela que nunca fala. Vai calma, vai lenta, tem um poste na frente. Ela não desvia, ela continua andando. E aí o que ela faz? Ela acaba por desesperar o próprio esposo, porque falta nela esta prudência, falta nela este cuidado, falta nela este olhar de observação, este olhar um pouco mais humano a respeito das coisas, esta compreensão, tá bom? Então vamos lá, nós já falamos aqui da mulher cabeçada e da cabeçuda silenciosa. Vamos aí repensando a nós mesmas e vendo em que ponto nós vamos nos encontrar, não é mesmo? Depois nós temos aqui, gente, essa eu acho que boa parte tem um pezinho ali.
a amuada e a orgulhosa. O que é então essa mulher amuada, né, e orgulhosa? O que é uma pessoa amuada? É uma pessoa amarga, né? Uma pessoa, ai, hoje eu tô amuada, hoje eu tô pra dentro, hoje eu tô sem disposição, né? É uma pessoa amarga. E veja, a mulher, quando ela é amuada e orgulhosa, ela é aquela que sempre se dirige ao esposo num tom um pouco mais elevado. Ela sempre se dirige ao esposo com um tom um pouco mais ríspido, um pouco mais grosseiro. Veja, um olhar quase que frequentemente indiferente, como se dele ela não dependesse, para nada, não é mesmo? Um gesto menos amável possível. É aquela mulher que não tem para com o esposo gestos afetuosos, gestos de carinho, gestos de amor. Ao passo que ela se esquece de que até presente momento ele a tratou com todo o carinho e com todo o amor do mundo, não é? Então veja, isto é uma mulher amuada e uma mulher orgulhosa. E por quê? Porque ela é aquela que não cede, ela é aquela que não abaixa. E ela sempre de cara fechada para o marido, porque nada tá bom. E quando ele fala, ela logo replica, ela logo responde num tom grosseiro, num olhar indiferente, num modo o menos amável possível, né? Que se torna então quase que impossível que ele não perceba. Tamanha indiferença. E diga-se de passagem, todo este comportamento para com o nosso cônjuge, para com o nosso esposo, vai minando aos poucos o matrimônio. E por quê? Porque às vezes nós temos a errônea sensação, e eu também já falei isso aqui para vocês, de que o nosso matrimônio é blindado. Mas isso é mentira. Isso é mentira, porque nós estamos expostas a tudo e a todos. O que blinda o meu matrimônio são as minhas atitudes diárias, frequentes, quase que minuto a minuto. E veja, vai chegando num ponto em que o desgaste é tão grande por conta desses comportamentos pequenos, mas sempre muito repetitivos, sempre muito frequentes, que o que acontece? É como se por um instante ele perdesse ali o gosto, o desejo. E aí o que acontece, minhas senhoras? É lá no trabalho que ele encontra sempre uma moça cordial, educada, atenciosa. É lá na academia, é lá no futebol com os amigos, né? E assim sucessivamente. E depois nós temos então frequentemente reclamações no consultório de traições e de traições recorrentes. Por quê? Por conta disso. Por conta disso, não é mesmo? Não há então um cultivar, não existe, né? Não existe esse cultivo do amor, não existe essa palavra doce, não existe esse olhar demorado, atencioso para o esposo, não existe. E aí o que acontece? Isso vai então aos poucos minando o casamento, destruindo o afeto, destruindo o sentimento. Essa é a mulher amuada e orgulhosa. É aquela que sempre trata-o com muita dureza, contradiz tudo, não concorda com absolutamente nada, e quando alguém a confronta, ela se dá por ofendida. Onde já se viu me confrontar? Pois bem, minha senhora, quem és tu? Né? Pois bem, minha querida, quem é você? Você não é ninguém, né? Você é uma simples mulher, assim como eu, assim como qualquer outra, não é mesmo? E que está sendo confrontada por uma colega, por uma amiga, por uma estranha, seja por quem for, por algum motivo em específico e que você precisa então responder. Mas isso a arranca do prumo. Por quê? Porque ela se acha grande demais, poderosa demais, impetuosa demais, não é mesmo? Tão grande, tão poderosa a ponto de destruir o próprio casamento e a ponto de destruir o coração do próprio esposo. Vejam vocês, isso não é muito difícil acontecer. Isso é muito frequente, né? Então, por exemplo, casais onde o esposo trabalha excessivamente e para a esposa que fica em casa, nunca tá bom. As coisas nunca estão bem.
nada tá bom, sempre falta, sempre tem ali algum desajuste, algo que ele não faz direito. Veja, minha querida, teu esposo passou o dia todo trabalhando. O teu esposo passou o dia todo no ralo para trazer o sustento para a tua casa. E é assim que você o recebe? Com palavras injuriosas, com olhares indiferentes, né? Com toques ríspidos, com frieza na fala, com frieza na voz e, acima de tudo, com dureza no coração? É assim que você o recebe? Pois bem, logo mais pela frente, ele encontra então um lar acalentado, um lar carinhoso, um lar aquecido pelo amor e pelo desejo em viver algo. E depois não adianta a gente querer chorar o leite derramado, não é mesmo? Por quê? Porque foi algo que nós cultivamos. Uma planta, se não há cultivo, o que acontece? Ela morre. Exatamente. O matrimônio também é a mesma coisa. Se no matrimônio não há cultivo do amor, ele morre. Ele não vai para frente. Né? Ele não é um matrimônio fecundo. Ok? Então vejam, tenham isso muito claro dentro de vocês. Qual é a medida da cobrança? Qual é a medida que vocês estão usando dentro de casa? Qual é a medida que vocês estão usando, né? Qual é a régua que você está usando para medir o teu cônjuge? É a mesma que você usa para medir você? Então, estejam atentas a isso. É um breve detalhe, mas é um breve detalhe que faz toda a diferença num contexto amplo, num contexto geral, tá bom? Então, não sejamos nós, mulheres amuadas e orgulhosas, que sempre queremos ter, então, a razão de todas as coisas, a última palavra, a última cartada, que tudo precisa ser do nosso modo, que tudo precisa ser do nosso jeito. Não é assim que as coisas funcionam. Tá? E nós precisamos ter essa amabilidade no coração, esta docilidade que brota naturalmente. E se você não a tem, está na hora de começar a desenvolver essa virtude. Tá joia? Se você não a tem, está na hora então de começar a desenvolver esta virtude, de modo que então você torne o seu lar cada vez mais fecundo. E quando eu digo fecundo, eu não estou falando de ter muitos filhos, não estou falando disso. Eu digo um lar fecundo em todos os sentidos, onde há companheirismo, né? Onde há cumplicidade, onde há amizade, onde há amor, onde há diálogo, principalmente. Tá bom? Então vejamos, você é lá uma mulher cabeçada? Você é uma mulher uma mulher cabeçuda silenciosa? Você é uma mulher amuada e egoísta? Não sei. Vamos ali então repensando, né? Então temos aqui também a queixosa e irascível. Gente, essa é difícil, hein? Essa para conviver é só pela graça do alto, porque a coisa é braba. É aquela mulher que se queixa o tempo todo o tempo. Nada tá bom, a comida não tá boa, porque a casa não tá boa, porque o carro não tá bom, porque a cama não tá boa, vamos trocar a cama, vamos trocar o móvel da cozinha, vamos trocar o sofá, e nada tá bom, e porque essa roupa não tá boa, e porque o tempo não tá bom, porque tá muito sol, porque tá muito frio, porque tá muito calor, porque tá muito isso, porque tá muito aquilo. É aquela mulher que se queixa, que geme o tempo todo, fica gemendo na orelha do pobre, do coitado do marido, né? Fica ali se queixando o tempo todo, queixando-se da saúde dos filhos, dos fornecedores, do tempo, né, da crise, das vizinhas, das empregadas e, acima de tudo, de Deus. Né? É aquela mulher que até mesmo de Deus se queixa. E por quê? Porque Deus não faz aquilo que ela gostaria que ele fizesse. Veja quanto erro há neste comportamento. Né? É aquela mulher que não tem palavras de docilidade, palavras que edificam, mas ao contrário é aquela mulher que tem palavras pesadas, que arrastam para baixo, que puxam para baixo, né? Que aos poucos vão enfraquecendo as raízes do matrimônio. É aquela mulher que devagarzinho, né, vai ali privando o esposo, privando a família de encontros, né, de lugares, de pessoas, porque não é possível mais estar na presença daquela pessoa. E veja, minhas senhoras, os cuidados naturais, né, de educadora e de dona de casa, eles são nossos.
não são dos nossos esposos. Os cuidados de educadora e de dona de casa, eles são nossos. Obrigatoriamente nossos. Não são dos nossos esposos. Os esposos podem até fazer o homeschooling, mas vem como um acréscimo àquilo que a mãe já faz. Os esposos podem até lavar um banheiro, mas vem em acréscimo à casa que a esposa limpa inteira. Percebe? O ser dona de casa e o ser educadora, né, e educadora no sentido não só de homeschooling, de educar, mas o sentido de educar na fé, na moral, concretamente. Não é papel do esposo. Só. Mas é primeiro uma obrigação nossa, não deles. Nossa. E por quê? Porque quem passa a maior parte do tempo com os filhos somos nós. Porque por natureza e por graça foi nos dado esse dom como presente de Deus. Porque é próprio da mulher ser acolhedora, trazer os filhos para perto, né? Arrebanhar os filhos debaixo da asa, como a galinha faz com os pintinhos, não é assim? Isso é próprio nosso. E veja, por muitas vezes nós nos tornamos queixosas e irascível, irritadíssimas. Por quê? Porque nós queremos delegar ao outro, no caso o esposo, aquilo que é nossa obrigação e não deles. E veja, aqui ele diz assim: são os cuidados de educador e de dona de casa, aos quais ajuntarás a preocupação de embelezar a vida terrestre para o esposo. São os nossos cuidados, é nossa obrigação embelezar esta vida na terra. Para quê? Para seduzir o meu esposo, para alegrar o meu esposo, para fazê-lo ter o desejo de viver bem vivida esta vida, para fazê-lo ter o desejo de se doar cada vez mais pela nossa família, pela nossa casa. Embelezar este mundo para que ele encontre neste mundo meios coerentes, meios responsáveis de responder à vida, de modo que os maiores beneficiados sejamos nós e os nossos filhos. Mas vejam que para que nós cheguemos então a este resultado, é preciso primeiro que nós cumpramos com a nossa obrigação. Que é o quê? Ser dona de casa e ser educadora. Uma coisa é você partilhar, dividir com o teu esposo uma dificuldade com o filho, né? Pedir uma ajuda na casa, porque realmente está muito pesado, está muito difícil, né? Não há problema algum nisso, muito pelo contrário. Mas o que nós não podemos é delegar sobre eles algo que não nos foi dado. Algo que não foi pensado para eles. E hoje o que nós vemos com muita clareza é uma inversão de papéis, não é? O homem que fica em casa, que eu vou trabalhar fora. E eu vou aos poucos me eximindo da minha condição feminina. Eu vou aos poucos me eximindo da minha responsabilidade dentro de casa. Veja, na aula passada, né, o que a literatura já dizia para nós? Que aquela mulher que não tem o asseio, que não tem o cuidado com a própria casa, no fundo, isso é só um reflexo daquilo que ela é por dentro. Então, não adianta, porque se nós demasiadamente fugimos dessa nossa pequena responsabilidade e delegamos ao outro, algo errado há aí. Algo errado há aí. Então, é o momento em que nós devemos parar, pensar e refletir. Para que nós, então, possamos compreender o que está havendo. Compreender o que está acontecendo. Tá bom? Então, esta é a mulher, então, queixosa e irascível. Tá bom? E aqui ele diz assim, né? Que o gênio da mulher irascível é um gênio que martiriza a família. E aqui ele não desmartiriza só o homem, ele desmartiriza a família, provoca brigas e vive como um vulcão sempre fumegando. Veja, gente, isso é muito sério. O sábio diz que é preferível morar entre leões ou ao relento do que conviver com tal mulher. Imagine nós ouvirmos isso do nosso marido.
Eu prefiro viver com leões ou viver ao relento, ao ar livre, na rua, do que viver ao teu lado. Quantas mulheres escutam isso dos vossos maridos? Não são poucas. Não são poucas. Então, o que eu quero trazer de vocês aqui? É esta realidade, é esse despertar, né? Que depende de nós, essa conquista diária. Depende de nós este desejo de conquista diária do esposo, dos filhos, né? Das visitas, dos amigos, de todos. Porque um lar acolhedor, um lar aconchegante, uma esposa que tem um coração voltado para acolher, é diferente. É completamente diferente. Então, nós precisamos pensar um pouco mais sobre isso. Ao passo que hoje nós somos convidadas pelo mundo, frequentemente, cotidianamente, a fugir desta realidade, né? A fugir desta realidade. Então, nós vamos nos tornando cada dia mais frias, cada dia mais sobrecarregadas de afazeres externos, cada dia mais sobrecarregadas de preocupações exteriores e vamos cada vez mais nos esquecendo daquilo que é de dentro de casa, daquilo que é o ordinário, daquilo que nos será cobrado. Tá joia? Então vejam aí então se vocês se encontram em alguma delas, não é? E agora então nós vamos partir para a última mulher, que é aquela senhora nervosa, não é? E aqui eu vou ler para vocês um trecho que eu achei muito interessante. Julga-se interessante porque tem faniquitos de nervos. Já está ficando fora de moda, né? Ele diz, né? Minha querida leitora, isso está ficando fora de moda. Veja, não condiz com a tua postura, né? Faniquitos de nervo é coisa de crianças de 2, 3 anos de idade que estão entrando ali na fase, né, da revolta, na fase do conhecer o limite, do compreender o limite. Isso sim é permitido. Agora, a nós, mulheres maduras, responsáveis, não cabe mais esse tipo de comportamento. Aquela mulher que quando as coisas não saem como ela quer, ela dá faniquito, e ela grita, e ela faz pirraças, e ela faz briguinhas. Parem com isso. Parem com isso. Não condiz mais com aquilo que nós nos tornamos ao longo da vida. Afinal de contas, nós somos mulheres e não meninas. Há uma grande diferença. Até a minha filha, que vai fazer 8 anos, é tolerável uma birrinha. Olhe lá, né? Agora, a nós não cabe mais. Isso é fora de moda, isso é feio, isso é brega, isso é baixo, isso é falta de virtude por completo, isso nos torna uma mulher mimada, cheia de vontades, de desejos que tem que ser atendido o tempo inteiro. E vejam, gente, isso realmente não condiz com aquilo que nós somos, ou ao menos deveríamos ser, tá bom? E aqui ele ainda termina deste modo. Se queres ser esquisita, se tens este mau gosto, inventa uma outra doença, né? Se você insiste tanto por ser uma mulher esquisita, se você insiste tanto, né, por ter esse mau gosto de querer ser essa mulher sempre nervosinha, cheia de faniquitos, de briguinhas, de birras, né? Invente uma outra doença, porque de fato esta já não cola mais. Esta já não agrega mais na vida de ninguém, quiçá na vida do esposo, tá bom? Então, bem, eu trouxe aqui para vocês hoje, né, teria aqui ainda muitas outras mulheres para relatar com vocês, mas não vou me delongar demais, então já vou aqui me finalizando, já vou aqui me encerrando, para que não fique então muito extensa a nossa aula de hoje, mas eu creio que nós já temos aqui um material suficiente para ir nos analisando, para ir olhando para nós e tendo esta percepção um pouco mais aguçada acerca daquilo que somos, fazemos, pensamos e refletimos, não é mesmo? E é claro que muitas de nós não vai diretamente se encaixar num único perfil, mas muitas de nós temos um pouquinho de cada coisa, né? E de repente é esse pouquinho de cada coisa que precisa ser trabalhado. Então eu gostaria de dar para vocês aqui uma dica, né, se vocês me permitem. Não queiramos nós dominar tudo de uma única vez, porque é muito fácil que nós acabamos por desistir no meio do caminho, não é?
porque nós criamos grandes metas e não damos conta de cumprir. Mas uma coisa que um padre sempre disse, né, e que eu acho isso muito importante: pegue um ponto específico, né? Então, digamos assim que você se observa e diz assim: nossa, eu tenho sido essa mulher queixosa, que o tempo todo reclama. Pois bem, pegue este ponto e ataque este ponto, trabalhe este ponto. Então, todas as vezes em que você for abrir a tua boca para se queixar, imediatamente você se corrija, né? E ao invés de fazer uma queixa, faça então um elogio. E ao invés então de se queixar de algo, agradeça por algo, né? E aí então depois, quando esta fraqueza, eu diria, já estiver ali então trabalhada em você, você pega um segundo ponto e ataca naquele segundo ponto. E assim sucessivamente. E vejam, minhas queridas, muitas de vocês que também me ouvem não são ainda casadas, mas também podem se encaixar nesses perfis todos, não com o esposo, mas com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã, com a amiga, no trabalho, não é mesmo? Então, isso serve para nós como que um mapa, para que nós possamos ir ali localizando quais são os pontos que estão ali defasados em nós e que precisam deste recomeço, né? Então, vamos um ponto por vez, um ponto por vez. Deixemos nós de ser essa mulher cabeçada, essa mulher cabeçuda silenciosa, essa mulher nervosa, queixosa, irascível, enfim, tantas outras coisas, né? Nós perdemos tempo deixando de viver o bom, o belo, o verdadeiro, o carinho, o afeto, o amor, a simplicidade, nos preocupando com tantas outras coisas que são desnecessárias. Então, minhas queridas, olhem para a vida de vocês, mas olhem com o olhar da verdade, com o olhar de honestidade. Identifiquem vocês quais são os pontos que precisam ser modificados, né? E vamos então trabalhando ponto a ponto, um a um, vagarosamente. E para quê? Para que a minha vida seja de fato frutuosa, para que a minha vida de fato dê frutos, né? Frutos. E quais são esses frutos? Né? É uma família bem estruturada, é uma família feliz, é uma família onde o alicerce é sólido, né? Não é ali plantada, lançada sobre a terra, sobre a areia movediça. Tá joia? Então, para vocês, eu deixo essa aula de hoje com muito carinho, né? Esporadicamente hoje liberada na quarta-feira, mas semana que vem, quinta-feira, aula de novo na comunidade. Tá joia? Para vocês eu deixo meu abraço, força, coragem, vamos adiante, nós não podemos desanimar. Tá joia? Um beijo, um bom feriado a todas e um bom descanso. Até mais!